Recording in progress. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Atendendo, então, o pedido de vocês, que foi me passado pela coordenação, nossas aulas de prática, em razão do horário um pouco delicado para os alunos que trabalham, elas vão ser disponibilizadas na plataforma. De toda forma, eu reitero que estou à disposição, caso vocês queiram aula ao vivo, sempre ou em algum intervalo de tempo determinado, é só me avisar que a gente altera de plano. Entendo até que as aulas ao vivo facilita a interação de vocês, mas também compreendo o fato de existir uma restrição em relação aos alunos que trabalham, então não me oponho, disponibilizo as aulas de prática na plataforma sem problema. E aí, a gente vai dar sequência, então, ao nosso estudo, mas dessa vez com prática jurídica 4, prática constitucional. Lembre lá que o direito penal é marcado pela tutela dos direitos mais importantes, quer dizer, o direito penal ele era, o nosso objeto de estudo eram os bens jurídicos mais importantes e que eram ali submetidos às lesões mais graves ou os riscos de lesões mais graves. Aqui a gente está falando, quando a gente muda o objeto e fala do direito constitucional, nós estamos falando do ramo mais importante do ordenamento jurídico. Enquanto o direito penal trata dos bens jurídicos mais importantes, eu sempre gosto assim, de lembrar, a prática constitucional, e o direito constitucional, na verdade, é o direito mais importante que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. E como vai funcionar a nossa disciplina? A nossa forma de avaliação vai ser a mesma, e o nosso objetivo também é muito simétrico, quer dizer, é muito parecido com o objetivo de prática penal. Bem, o nosso sistema de avaliação vai ser marcado em relação ao trabalho. O trabalho vai ser justamente, a nota de conceito vai ser justamente as peças processuais ou eventuais questões que vocês vão elaborar semanalmente. Então, na aula dessa semana, na aula de introdução, na forma como também nós fizemos no período passado, nós não vamos aí trazer nenhuma peça por enquanto. Mas a partir já da semana que vem, praticamente todas as aulas a gente vai resolver uma peça. Como vai ser a resolução das peças? Nós vamos manter o padrão que nós trabalhamos em prática jurídica 3. Eu vou trazer o enunciado, nós vamos fazer a leitura dele junto, eu vou verbalizar a resolução da peça e os doutores e doutoras, vão poder desenvolver essa peça depois durante a semana. Então, não precisa ficar apreensivo, não precisa ficar com medo. Eu sempre vou trazer o subsídio, o amparo, para que vocês resolvam essa questão com a devida facilidade. E aí, nesse momento, a gente tem aí as duas avaliações de praxe, que vão ser uma das provas trabalhadas, uma das peças trabalhadas em sala. Então, nós vamos manter também padrão em relação a isso. O que vai cair na prova não precisa ficar apreensivo, é sempre uma prova, é sempre uma peça anterior que nós já trabalhamos. Perfeito? Então, sem mais delongas, está explicado como vai ser o sistema de avaliação, e é muito importante que, dentro da matéria de prática jurídica, a gente não fique, doutores e doutoras, tão somente atento ou tão somente afeto à estruturação das peças. Nós precisamos guardar atenção à estruturação da peça, aos fundamentos, a divisão entre fato, direito e pedido, o verbo de introdução da peça, se é apresentar, se é interpor, se é impetrar. Evidentemente que sim. Precisamos guardar atenção aos fundamentos legais de introdução da peça? Evidentemente que sim. Contudo, a disciplina de prática jurídica não é tão somente apresentar para os doutores e doutoras, ensinar aos doutores e doutoras
o desenvolvimento estrutural da peça. Nós precisamos aqui fazer uma revisão de conteúdo, uma revisão programática que permita a vocês resolverem com a facilidade merecida, com a facilidade devida, as questões constantes do exame de ordem em matéria de direito constitucional. Lembremos que lá, no exame de ordem, a gente não tem tão somente que, na segunda etapa, a gente não tem tão somente que realizar uma questão, né? uma peça, apresentar uma peça, redigir uma peça. Nós precisamos também resolver aí 4 questões, tá? E, nesse sentido, puxando um pouquinho de sardinha, né, lá para o direito penal, vocês sabem que é uma disciplina que eu me relaciono, né, com mais veemência no meu dia a dia, né? Vocês sabem que eu atuo como criminalista, como advogado, então, puxando um pouquinho de sardinha, a gente precisa falar da importância dos remédios constitucionais. Na aula de hoje, nós precisamos lembrar do conceito de constitucionalidade. Nós precisamos lembrar do conceito de convencionalidade. Nós precisamos falar um pouquinho da relação do direito internacional dos direitos humanos com o direito constitucional. Nós precisamos, por fim, indicar quais são esses remédios constitucionais e a nossa missão na aula de hoje, ela vai estar exaurida, ela vai estar concluída. Então, vamos começar. Bem, eu disse a vocês que o direito constitucional é o direito mais importante. Porque, veja, você pode mencionar para mim, Hugo, é evidente, o direito constitucional ele traz para nós, né, os direitos e garantias fundamentais. Vamos lembrar da diferença dos direitos e garantias fundamentais. Direito fundamental deve ser entendido como o direito vinculado à noção de direito material. Vamos imaginar, todo ser humano tem direito à liberdade, né? Sim, então o direito de liberdade é um direito material. Todo ser humano tem direito à vida. Veja, igualmente, vida se entende por direito fundamental. Todo ser humano tem direito à propriedade, também é um direito fundamental, né? E por aí vai, direito à intimidade, né? Direito à liberdade de expressão e por aí. Em contrapartida, nós temos as garantias fundamentais. Muito embora nós tenhamos lá os direitos fundamentais entendidos em regra como os direitos de natureza material, nós temos que guardar e precisamos também guardar atenção às garantias fundamentais. E aí o doutor e a doutora sabem melhor do que eu, porque as garantias fundamentais estão ligadas lá à ideia intraprocessual, enquanto os direitos fundamentais estão, em regra, relacionados ao direito material, envolvendo o mínimo ético irredutível, quer dizer, o conjunto de direitos materiais sem os quais nenhuma pessoa consegue alcançar sua plena dignidade. Quando a gente fala aí em garantia fundamental, a noção é diferente. Por quê? Porque quando a gente fala em garantia fundamental, a gente tem que estar preparado a relacionar essas garantias com a noção intraprocessual, quer dizer, a noção dentro do processo. Por exemplo, o devido processo legal. Por exemplo, o contraditório. Por exemplo, a ampla defesa. Veja que são direitos, né, que são garantias fundamentais relacionadas ao exercício da parte dentro do processo. Veja que são garantias relacionadas à atuação da parte dentro do processo. E aí é muito interessante a gente lembrar de uma frase bem incisiva, né, bem peculiar, eu diria,
do Guilherme de Souza Nutti, quando lá na obra Direitos Humanos versus Segurança Pública, é uma obra excelente, um pouco mais de 300 páginas, salvo melhor juízo, os doutores e as doutoras já fica aí indicado, né, a sugestão de leitura, e é uma obra que é muito importante para quem pretende trabalhar com direito constitucional. Tá? Então, lá, nessa obra Direitos Humanos versus Segurança Pública, quando Guilherme de Souza Nutti nos indica o seguinte verbete: direitos humanos é direito de todo e qualquer ser humano, especialmente o infrator, especialmente o delinquente. O que o Guilherme de Souza Nutti está a nos dizer? Porque você pode trazer, doutor, hein, doutora? Acorda, presta atenção. Você pode entender que isso é um indicativo de que, ora, está vendo? Direitos humanos é sim direito de bandido. É sim direito de bandido, que o próprio Guilherme de Souza Nutti diz. Direitos humanos, né, são os direitos de todo e qualquer ser humano, notadamente e especialmente o infrator. Então, quer dizer que os direitos humanos eles protegem mais o infrator. Não é bem assim. Não é bem assim, porque quando o Guilherme de Souza Nutti nos diz notadamente o infrator, ele está conjugando a definição de direitos fundamentais e garantias fundamentais com o exercício dos supracitados direitos fundamentais e garantias fundamentais. Repito, quando o Guilherme de Souza Nutti nos diz direitos humanos são direitos de todo e qualquer ser humano, notadamente o infrator, especialmente o infrator, o que ele está fazendo? Ele está conjugando a definição do que seriam direitos fundamentais, a definição do que seriam garantias fundamentais, com o exercício, com a aplicabilidade dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais. Hugo explica isso melhor. Agora, meu doutor, é agora, minha doutora. Vamos lá. Como é que a gente precisa entender? Todos os seres humanos, todos os brasileiros, né? Todos os brasileiros e estrangeiros aqui residentes em terra Brasília, né? Possuem idênticos direitos e garantias fundamentais. Bem, entretanto, eu falei com vocês que as garantias fundamentais estão relacionadas ao exercício intraprocessual, quer dizer, dentro do processo. Dentro do processo. E veja, muito embora a garantia fundamental do due process of law, ou do devido processo legal, seja uma garantia disponibilizada a todos os brasileiros e estrangeiros no país residente, só vai fazer uso dessa garantia fundamental, por óbvio, aquele que eventualmente responda a um processo administrativo, penal, civil, quiçá. Perceba, muito embora o due process of law, a garantia do devido processo legal, seja uma garantia de todo e qualquer ser humano, nós sabemos que dentro do Brasil só vai fazer uso dessa garantia pela própria essência da garantia em cotejo, né, que nós estamos estudando devido processo legal, aquele que eventualmente responda um processo, aquele que eventualmente esteja em litígio. Tá? Então, quando Guilherme de Souza Nutti nos diz que direitos humanos é direito de todo e qualquer ser humano, notadamente o infrator, o que o doutrinador está nos dizendo? Que os direitos e garantias fundamentais pertencem a todos, quer dizer, tem todos os jurisdicionados como destinatário. Entretanto, só vão fazer uso das garantias fundamentais aqueles que, porventura, estejam em litígio. Porque, ora, aquele que não está em litígio, muito embora ele seja também destinatário do devido processo legal,
ele não vai precisar se valer dessa garantia. Perfeito? Bem, explicado isso daí, nós precisamos entender, falar um pouquinho de constitucionalidade. E, ora, muito embora o termo constitucionalidade tenha se banalizado um pouco no curso dos anos, tenha se banalizado um pouco no decorrer dos anos, né? Hoje em dia todo mundo fala de constitucionalidade, eu não entendo nem que isso seja ruim, né? Porque faz parte da democracia que as pessoas possam sim debater direito. Mas veja, constitucionalidade é tema demasiadamente sensível. Constitucionalidade é tema demasiadamente sensível. Veja, você, o doutor e a doutora, precisa entender constitucionalidade como compatibilidade. Quando se fala em constitucionalidade, se quer entender se uma determinada norma está-se-á de acordo com as diretrizes da Constituição Federal de 88. Quando se fala em constitucionalidade, precisamos aferir se um determinado ato administrativo está de acordo com as diretrizes da Constituição Federal de 88. Então, nesse aspecto, nós precisamos aferir o que seria o controle concreto do controle concentrado de constitucionalidade. Nós precisamos diferenciar a aferição por todas as instâncias do Poder Judiciário e ainda por todas as autoridades públicas daquela relacionada à atividade de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos diferenciar, meu doutor ou minha doutora, a análise que uma autoridade, seja ela do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, faz de determinado caso concreto, né, especialmente aí o Poder Judiciário, daquela que é exercida em caráter exclusivo de competência do Supremo Tribunal Federal. Hugo, eu não entendi, você falou de controle de constitucionalidade, falou que esse exercício pode se dar em âmbito que não seja do Poder Judiciário, me explica isso daí. Bem, pessoal, eu advogo pela corrente, né? Eu defendo a corrente que afirma que todo e qualquer servidor público, no exercício da função, quando da análise de um determinado caso concreto, que é posto à sua deliberação, ao seu âmbito de competência, ele deve avaliar a questão constitucional ou a vontade constitucional do tratamento daquele ato. Então, quando um servidor público, por exemplo, vamos imaginar lá atrás, quando nós estávamos lá diante das revistas íntimas vexatórias nos estabelecimentos prisionais. Veja que, posteriormente, lá, há pouco tempo, aí, em 2018, 2019, entendeu-se pela inconstitucionalidade dos procedimentos de revista íntima vexatória para acesso dos visitantes dos estabelecimentos prisionais. Então, veja, eu falei lá em inconstitucionalidade de um ato administrativo. Nós temos que entender, então, e diferenciar inconstitucionalidade em sentido lato, em sentido amplo, da inconstitucionalidade em sentido estrito. Diferenciar a inconstitucionalidade em sentido amplo da inconstitucionalidade em sentido estrito. De fato, quando a gente fala em inconstitucionalidade em sentido estrito, nós precisamos entender que a inconstitucionalidade em sentido estrito vai questionar a constitucionalidade ou não de norma, de lei. Tá? De lei. Agora, quando eu falo, né, de lei ou ato normativo federal, agora, quando eu falo de inconstitucionalidade em sentido amplo,
eu estou a afirmar que todo e qualquer ato administrativo é passível de aferição constitucional, é passível de submissão à análise, de estar esse ato de acordo com a Constituição da República ou não. Ou não. Percebam. E aí é que essa noção de compatibilidade não se restringe à análise da Constituição Federal, porque nós sabemos que os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal de 88, força lá, do artigo 5º, parágrafo 2º, não excluem outros direitos e garantias fundamentais previstos em tratados internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário, cuja República Federativa do Brasil tenha ratificado. E, nesse aspecto, nesse plano, o que nós precisamos entender? Que a análise de uma determinada norma, seja lá um ato, né, seja lá uma lei ou um ato normativo federal, ou que seja um ato administrativo, seja ele lá do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, deve ser também aferido a partir da noção de convencionalidade. Quer dizer, nós precisamos aferir se essa determinada lei ou ato normativo federal ou se esse ato administrativo encontra-se em consonância, encontra-se em acordo com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário. Eu estou falando de convencionalidade. E para a gente continuar discutindo isso daí, na próxima aula, a gente vai falar de constitucionalidade, convencionalidade, apresentando para vocês os remédios constitucionais, quais sejam o direito de petição para a denúncia, para a apresentação, para questionamento de ilegalidades ou abuso de poder. Nós precisamos relembrar o habeas corpus, nós precisamos falar do habeas data, do mandado de injunção, do mandado de segurança, da ação popular e da ação civil pública. Todas essas peças vão ser tratadas criteriosamente com os doutores, e isso a gente começa na próxima aula. Um abraço para vocês e ótima produção, queridos.